Muito bom, então agora nós vamos falar sobre os preceitos da igreja, né, os 5 mandamentos da igreja. Depois nós vamos falar sobre os deveres de Estado e, por fim, sobre os conselhos evangélicos, tá bom? Então vamos começar, né, lembrando que toda aula tem a folhinha do PDF para você baixar aí na sua casa e fazer tudo ali, porque tem questões também que eu ponho ali para você responder, tem as questões sugeridas para ler no Catecismo de São Pio X, então baixe sempre essa folhinha, tá bom? Imprima ela. Então vamos lá, os 5 preceitos da igreja. A gente já terminou de ver os 10 mandamentos, ótimo. E a gente sabe que além disso, Deus, quando ele deixou a igreja, ele disse que a gente tinha que ouvir aquilo que a igreja falava. A igreja é a voz da verdade, nosso Senhor dizia, né? Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aquilo que o Papa liga na terra, Deus liga no céu. Deus deu as chaves a Pedro. Então Deus deu uma autoridade para a igreja, né, e um dos motivos disso é para ela ir nos guiando de modo que nós possamos alcançar o fim último, que é chegar no céu. E a igreja, na sua sabedoria de mãe, ela viu que diante dos 10 mandamentos tinham 5 coisas que a gente poderia fazer bem práticas, coisas bem práticas, para nos ajudar a conseguir alcançar esse fim último, que é chegar no céu. E esses 5 preceitos da igreja são preceitos que todo católico tem um dever de cumprir, ou seja, não é opcional. Se você é católico, você tem a obrigação de cumprir esses 5 mandamentos da igreja. E você vai ver por quê? Porque eles são fundamentais para que você consiga manter o mínimo de vida espiritual. Então é como se a igreja estivesse dizendo: olha, você quer chegar no céu, né? Você quer ser santo, então o mínimo do mínimo que você tem que fazer é isso aqui, né? Se você fizer menos que isso, aí a coisa não vai andar. Então é isso que a igreja pede, é o mínimo que a gente tem que fazer para conseguir manter o mínimo de uma vida espiritual. Então isso daqui não é o recomendável, isso daqui é o mínimo que eu vou passar para vocês. Primeiro preceito da igreja: ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Então, todo católico tem o dever de assistir à missa a todos os domingos. Isso não significa que você precisa comungar todos os domingos. Você só vai comungar se você estiver em estado de graça. Se você comunga estando em pecado mortal, você comete um sacrilégio, que é um pecado gravíssimo. Então, se você cometer um pecado mortal, você precisa primeiro confessar e depois comungar na missa. Se você não confessou, então você assista à missa, mas você não vai comungar, tá bom? Então, o primeiro mandamento da igreja é esse: assistir à missa todos os domingos do ano e nos dias de festa, dias de preceito que a igreja determina. Estou num local que não tem missa. Então você vai buscar santificar o seu domingo de alguma outra maneira. Se não é possível assistir à missa, então você ainda assim tem o dever de santificar no seu domingo. Você tem que fazer alguma prática espiritual a mais do que você faria nos outros dias. Então, se você não reza os terços, por exemplo, se você não reza o terço durante os outros dias, nesse dia você vai rezar. Se você já reza o terço nos outros dias, então nesse dia você vai procurar rezar um rosário, por exemplo, completo. Você vai fazer alguma coisa a mais para deixar aquele dia diferente dos outros, para você santificar aquele dia. Isso se você não pode assistir à missa. Por quê? Porque assistir à missa é a maneira mais excelente de você santificar o seu domingo. Mas caso não seja possível assistir à missa, você ainda assim tem que santificar o seu domingo, e você vai fazer isso de alguma maneira, né? Fazendo orações a mais, lendo a doutrina cristã, de alguma maneira, para tornar aquele dia diferente, para santificar ele. O segundo preceito da igreja é confessar-se ao menos uma vez por ano. Isso é evidente, é o mínimo do mínimo. Um católico ele vai procurar se confessar com mais frequência, né? Todo mês ou a cada 15 dias. Né? Isso é uma frequência ótima. O que a igreja pede o mínimo de uma vez por ano é realmente assim: olha, se fizer menos que isso, você está com a vida espiritual muito ruim mesmo. Então é aí, a igreja pede no mínimo uma vez por ano, e ela pede que seja inclusive no tempo da quaresma. Então na época da quaresma, procure fazer a sua confissão.
e o recomendável é que você faça com uma certa frequência. Eu sugeriria para quem não está com hábito começar uma vez por mês e depois você vai afinando, fazendo a cada 15 dias, porque você não precisa estar com pecado mortal para se confessar, você pode confessar os pecados veniais, se você não tiver cometido um pecado mortal. Se você tiver cometido um pecado mortal, você tem que urgentemente se confessar. Mas se você não cometeu um pecado mortal, vá se confessar, mesmo assim, para confessar os pecados veniais, né? Porque você vai ter graças para vencer esses pecados. Né? O que é obrigatório confessar são os pecados mortais. Mas se você não tiver os pecados mortais, você pode confessar também os pecados veniais. Terceiro mandamento da igreja: comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. Então também você vai se confessar na quaresma, procurar comungar na Páscoa. Também, o ideal seria o quê? Que você sempre estivesse em estado de graça, se confessando com frequência e comungando com frequência. Então, isso aqui que a igreja pede também é o mínimo do mínimo. Quarto preceito da igreja: jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. Então, tem os dias que a igreja manda jejuar, e a abstenção de carne serve para, além dos dias que a igreja vai indicar, na quarta-feira, na sexta-feira santa, tem todas as sextas-feiras do ano. Então, todas as sextas-feiras do ano, o católico ele tem que se abster de carnes. Porém, é possível que, de acordo com as leis da região, né, que é o caso nosso aqui no Brasil, os bispos permitam que você faça um outro tipo de mortificação, né? Mas você tem que fazer alguma mortificação. O ideal, o recomendável, seria que você fizesse a abstinência de carne toda sexta-feira. Eu posso fazer outra mortificação? Pode. Você pode fazer, mas eu recomendaria que fosse realmente essa. Por quê? Porque essa, além de ser algo difícil, né? Às vezes, principalmente quando, sei lá, às vezes você vai na casa de uns amigos e tem ali todo mundo comendo carne, é uma tentação bem difícil você se mortificar. Além de ser algo bom por isso, tem a questão de ser um testemunho da sua fé, né? Então, as pessoas vão perguntar: nossa, por que você não come carne de sexta-feira? E aí você vai falar: eu não como em honra à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado na sexta-feira. Então, além de ser uma mortificação, ela é um testemunho da sua fé. Então, eu recomendaria que você continuasse nessa mortificação que sempre teve na igreja, que é de se abster de carne todas as sextas-feiras do ano. Mas você precisa saber que sim, se você quiser mudar essa mortificação e fazer outra obra, fazer outra mortificação, você pode, tá? Foi autorizado. Embora eu diga para você que o recomendável seja você fazer essa mortificação da carne pelos motivos que eu disse. E quando a igreja fala do jejum, o que é o jejum? O jejum significa que você vai tomar uma refeição inteira, completa no dia. Não significa que você precisa ficar o dia todo sem comer nada. Você vai comer uma das refeições por inteira e as outras você vai comer quase nada, entendeu? Então você pode, por exemplo, um dia de jejum, café da manhã você come quase nada, sei lá, toma um copo de leite. No almoço, aí você come uma refeição normal. E na janta você, sei lá, toma outro copo de leite, ou come uma maçã, entendeu? Uma coisinha bem, bem levezinha, né? Isso seria um jejum. Ou você inverte, deixa a refeição completa para janta e no almoço e no café da manhã você come quase nada, entendeu? Então é isso que a igreja diz com o jejum. E a abstinência de carne, o que é a carne? A carne é a carne vermelha, é o frango, mas, por exemplo, o peixe e ovo não é considerado carne, tá? Então você poderia comer peixe, poderia comer ovo, que isso não afetaria a sua abstinência de carne, tá bom? E o quinto preceito da igreja é pagar o dízimo segundo o costume, né? Então isso é uma maneira da gente reconhecer o supremo domínio de Deus e manter materialmente aos padres, né? Porque os padres, eles estão ali prestando o serviço deles, mas
a igreja tem um custo para existir, né? Para ter aquela estrutura, para poder alimentar os funcionários, pagar os salários e tudo aquilo acontecer tem um custo e nós fiéis temos o dever, né, de contribuir. Então não é opcional você pagar o dízimo, é um dever. Agora a quantidade que você vai pagar de dízimo aí é conforme aquilo que você acha que é o justo, tá? Então a igreja ela não diz quantos por cento você tem que pagar, você vai pagar aquilo que você vê que é o justo. Dos deveres, agora a gente vai falar dos deveres de Estado. O que são os deveres de Estado? São aquelas obrigações particulares que cada um tem por causa do seu estado, da sua condição e da situação em que se acha. Foi o mesmo Deus que impôs aos diversos estados os deveres particulares, porque estes derivam dos seus divinos mandamentos. Então olha isso, cada um de nós temos os nossos deveres de Estado e eles estão ligados aos mandamentos. Por exemplo, você que é um filho, você tem os deveres de Estado de um filho. Isso está ligado ao mandamento de honrar pai e mãe. Por exemplo, um pai de família, ele tem os deveres do Estado dele que ele tem um dever de cumprir, né? Que é educar os filhos dele, que é sustentar a casa dele. Né? E a mulher também tem o dever de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Isso tudo está ligado aos mandamentos. Um padre vai ter uns deveres de Estado diferente de um leigo. Cada um tem os seus deveres de Estado e a gente tem o dever de cumprir esses deveres de Estado com excelência, com perfeição. Um estudante ele tem um dever de cumprir o dever de Estado dele, que é estudar com perfeição. Então ele vai fazer o melhor estudo que ele pode para a glória de Deus. Ele vai oferecer isso a Deus. Porque você vai ver que fazer as coisas bem feitas custa, é uma cruz. E é exatamente por isso que você vai fazer bem feito, porque você vai oferecer essa cruz a Nosso Senhor. Entendeu? Então o estudante ele vai estudar bem feito, porque isso custa, e ele vai oferecer essa cruz a Deus. O trabalhador ele vai trabalhar, fazer o melhor trabalho possível, mesmo que o patrão dele não esteja vendo, porque ele vai oferecer esse trabalho para a glória de Deus. O patrão vai ser um homem justo e pagar tudo conforme deve ser feito também, para honrar a Deus. Ou seja, cada um tem os seus deveres próprios de Estado, tá bom? E por fim a gente poderia falar sobre os conselhos evangélicos, né? Que foram aqueles conselhos que Nosso Senhor nos deu para alcançar a perfeição, né? De modo mais garantido, vamos dizer assim. Os conselhos evangélicos são a pobreza voluntária, então é o caso da pessoa que vai realmente exteriormente se viver a pobreza, como a gente vê tantos padres e monges que renegam, eles vivem o voto de pobreza. Depois a castidade perfeita, né, perpétua, ou seja, eles vão viver como os anjos, né, como diz o apóstolo. E também a obediência inteira. Então eles vão se submeter a tudo que os superiores deles pedem, desde que isso não seja pecado, desde que isso não ofenda a Deus. Então são esses os 3 conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência que Nosso Senhor vai nos recomendar no Evangelho. Ele vai dizer, olha, existe um caminho superior, né? Você pode ser salvo sem seguir os conselhos evangélicos? Pode, mas é mais garantido que você vai ser salvo se você seguir esses conselhos, né? Por isso que ele é um conselho. Olha, você pode fazer isso que você vai fazer, se cumprir os mandamentos aí no meio do mundo e tal, mas eu vou te dar um conselho, né? O que o Nosso Senhor diz, tem um caminho superior, um caminho que vai te dar mais segurança da sua salvação eterna. E aí ele vai dizer, é esse caminho dos conselhos evangélicos. Então, para aqueles que têm vocação, eles vão ter essa garantia de conseguir viver de forma mais perfeita os mandamentos, né? Eles vão ter uma garantia de que eles vão conseguir chegar na sua meta final, que é o céu. Então, os conselhos evangélicos são isso, são meios que vão nos facilitar a viver os mandamentos e principalmente a amar a Deus sobre todas as coisas. Tá bom? Então, um abraço a todos. Eu espero que vocês leiam as questões de 469 a 514 do Catecismo de São Pio X. Tá bom? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus.